Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. Essa não é uma aula ao vivo que eu faço toda segunda e quarta-feira, 8h30 da noite, porque neste momento eu não estou em casa, eu estou viajando, então essa é uma fake live. Mas sim, eu sou Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto, eu atuo na arquitetura desde 2018 e eu uso o Revit há mais de 7 anos. O meu objetivo aqui é te ensinar a ser muito mais produtivo nos seus projetos de arquitetura utilizando o Revit. E na aula de hoje nós vamos continuar programando o nosso template. E chegou no momento de programar todas as cotas. Em vez de eu te ensinar a fazer vários tipos de cotas, nessa aula eu vou te ensinar as cotas mais importantes para você ter dentro do seu projeto e dentro do seu template. É as cotas que eu acredito que são mais importantes e eu descobri isso através da minha vivência. Com isso, eu acabei trazendo, programando um template e trouxe esse conteúdo aqui para você. Vamos para a aula? E aí eu separei aqui os tipos de cotas que eu acredito que são as mais importantes. Jefferson, pode ter mais? Pode ter menos? Claro, pode ter mais e pode ter menos. Mas na minha concepção, na minha vivência, essas daqui são as mais importantes. Quais são? A cota técnica, e eu sempre deixo ela em dois tamanhos. Tamanho 1.5 milímetros e tamanho 1.2 milímetros. Nossa, por que a diferença? Quando eu faço, por exemplo, uma planta de implantação, às vezes a cota de 1,5 fica muito grande e aí eu acabo tendo que usar a outra. Ah, Jefferson, e se a de 1.2 ficou grande também? Nós utilizamos 1.0, 0.8, tudo vai depender daquele seu projeto, mas eu já deixo as duas prontas, que são as que eu mais uso. Cota luminotécnica. O que é essa cota luminotécnica? É quando você vai fazer o luminotécnico do seu ambiente. E por que ela é preta e por que ela é em negrito? Ela é na cor preto porque quando você vai fazer o detalhamento de um forro, eu costumo colocar uma legenda mostrando com cores se aquele forro tem diferença com o outro. E aí quando você utiliza uma cota vermelha, o que acontece? Pode ser que o vermelho brigue demais com as cores que você colocou ali. Então eu não indico. E negrito para destacar mais qual é o número ali. Não trabalho em centímetros porque eu acho que é muito mais fácil. Mas se você quiser colocar e duplicar e transformar ela para centímetros, pode também. A gente faz isso. Cota de interiores. Cota de interiores é para a gente cotar as distâncias entre os móveis, a distância de passagem, a distância daquele ambiente, a distância de uma cama, enfim, é muito mais cotar a circulação e os mobiliários. Por isso que eu trabalho com ela dessa maneira aqui, ó. Coloco uma flechinha para ficar muito mais didática, né? Para o cliente que vai pegar aquele projeto entender que aquilo ali é uma cota que vai daquela ponta àquela ponta. Então eu gosto bastante desse aqui. Qual a outra? Cota de detalhamento, para quando você vai mandar para um marceneiro, para um serralheiro, enfim, para quem seja depois lá que você vai mandar. Eu gosto de trabalhar com as flechinhas que mostra que é de ponto a ponto. E aí a cor azul é justamente para destacar o detalhamento. Se você trabalhasse com vermelho, pode ser que a cota suma quando você vai fazer, por exemplo, detalhamento em cima de um móvel de madeira ou coisa do tipo. Então eu acabo trabalhando com o azul, que eu acho que é bem legal, mas dá para mudar também, não precisa ficar preso ao azul. E aí a cota de layout é aquela cota que nós utilizamos, por exemplo, em plantas humanizadas. Aí a gente tem aquela plantinha humanizada que acaba colocando lá somente a cotinha para aparecer, e aí eu trabalho com metros e centímetros. Então vamos ver lá como é que a gente cria todos esses tipos de cota. Na configuração inicial vai vir algumas cotas, e aí se você quiser já limpar essas cotas e manter somente algumas, você vai fazer o seguinte: você vai lá em gerenciar, limpar não utilizados, e aí você vai vir aqui, ó, aqui embaixo, em outros estilos, você vai em estilos de cota linear. No meu caso não tem porque eu estou usando todas elas aqui, mas você vai clicar lá, como se eu clicasse aqui, clica em nenhum aqui, ó, marca nenhum, seleciona aquela que você quer apagar e clica em OK. Pronto, você vai limpar aquelas cotas para começar a trabalhar. Então vamos lá, vamos programar a cota técnica. Vou mostrar para você e você vai fazendo aí. Editar o tipo. E aí você vai fazer o seguinte, já renomeia a cota aí para ficar bonitinho, igual ficou aqui, ó. Por favor, faça isso daí. Beleza. O tipo de cota é contínuo. Aqui você pode deixar arco, aqui você deixa a marca da revisão como nenhum.
Aqui, mostrar a chamada de detalhe quando o texto mover além das linhas de testemunha. Então, coloque isso ou deixe quando ele for distante da origem. Ó, vou até mudar aqui do meu. O que é isso? Quando eu trago um pouquinho para fora da origem, ele já mostra. Caso contrário, ele faria o seguinte. Aqui, ó, se eu deixasse somente além das linhas de testemunho, aqui, ó, quando eu clico, se eu fizesse isso daqui, somente quando eu passo a linha ali, ó, ele me mostra. E aí, por que é legal um ou o outro? Porque às vezes você coloca uma cota e ela tá dando interferência com outra. E aí você quer fazer só o seguinte, só vou pegar essa cotinha e deslocar aqui para o lado. E aí ela já mostra. Isso é meio chato, eu só desloquei a cota, nem foi tanto assim. Então, por isso que eu já deixo aqui, ó, com além das linhas de testemunho, porque aí se a cota estiver um pouquinho deslocada assim, só para tirar a interferência, ela não mostra. Então eu gosto bastante desse tipo. Outra configuração aqui dentro, você vai deixar, ó, a espessura, a marca de revisão. Eu trabalho com a marca de revisão na diagonal, eu acho que ela é muito mais clean, sabe? O menos é mais. Então eu gosto desse tipo de cota aí, acho que vale a pena. E é a cabeça da ponta da seta, tá? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar ela aí por mais um tempinho disponível, então assista, senão você não vai entender. A ponta de seta é o seguinte, você vai vir aqui em gerenciar, configurações adicionais e vai alterar aqui, ó, as pontas de seta. E aí você vai criar elas aqui, ó. Tem uma aula aí mostrando para você como é que faz isso. Se você for do domínio seu projeto, essa aula você pode ver quantas vezes você quiser. Mas se você estiver aqui no YouTube, cuidado. Essa aula vai sair daqui uns dias, então corre para assistir. E aí você vai criar diagonal e todas essas outras, tá? Inclusive, as pontas de setas que eu estou usando estão todas aqui. Beleza. O que mais? De configuração. Nós temos aqui, ó, a extensão da linha de cota, que é essa extensão que está passando aqui, ó, eu deixo ela em 1, tá? 1, só deixo ela em 1. Fixo para a linha de chamada de cota, é essa linha aqui, ó, que está aqui embaixo, tá? Então eu deixo fixa essa linha de chamada de cota, porque se eu deixasse intervalo para o elemento, o que ia mudar é isso daqui, ó. Toda vez que eu afasto a minha cota, ela mantém aquele intervalo ali. Então, eu deixo a técnica diferente. Eu prefiro deixar ela com a distância fixa aqui, ó, de 2,4 milímetros. E aquela distância ali fica grandinha, ó. Eu gosto de trabalhar desse jeito aqui. O que mais tem na configuração da cota técnica? Deixa eu só passar aqui para baixo. O que mais tem? Ó, vai anotando aí para você fazer também. Aqui, ó, a espessura das marcas de revisão, que é da diagonal aqui, ó, eu deixei em 2, porque eu quero destacar. A extensão da linha de chamada da cota, eu deixo em 1. Marca de revisão, nenhum. Símbolo da linha de centro, nenhum. Aqui, ó, padrão da linha de centro, eu deixo sólido, tá? Que é essa linha aqui. Marca de revisão da linha de centro, tá em diagonal, mas eu poderia deixar padrão, ó, não ia mudar nada. Exibir a marca de revisão interna, eu deixo sempre no dinâmico. Cota técnica aqui, mas eu gosto de deixar ela na cor vermelha para destacar, tá? E aí, se a sua dúvida for neste momento, Jefferson, eu consigo criar uma cota que o número seja vermelho e a cota preta, ou a cota vermelha e o número preto? Não, não dá. Dentro do Revit não tem como fazer isso. Então anota aí. Dentro do Revit nós não conseguimos fazer cotas que são separadas o número da cor da cota. Não dá. No AutoCAD dá. Aqui não. Infelizmente não dá para fazer isso dentro do Revit. O que mais nós temos para tipo de cota técnica? Então, vermelho. Aqui, ó, distância de snap. Você deixa em 1. E aí você vai trabalhar agora com o texto. Isso aqui, ó, foi tudo para cota, tá? Cota técnica. E eu estou trabalhando com cota técnica em metros. Porque o meu template está em metros, é por isso que eu estou trabalhando em metros. E aí você vai alterar o fator que é o texto. O texto é fator de largura 1, não precisa mexer aqui. O tamanho do texto, 1,5. Ó, eu alterei porque a minha cota é de 1,5. E aí o deslocamento do texto, que é essa linha aqui, ó, a distância que ele está aqui está de 0,5. Porque eu não quero muito próximo também, tá? E aí o texto, meu plano de fundo do meu texto, ele está transparente. E a fonte que eu uso é Arial, padrão.
Bom, isso aí, e aí as unidades aqui, ó, primárias, tá? Eu tenho unidades primárias e unidades alternativas aqui. Aqui nas unidades primárias eu deixo a configuração do meu projeto. Se eu estivesse projetando em centímetros, em decímetros, em sei lá qual outra, em pés, aqui ia mudar. Por isso que eu deixo pronto e está de acordo com o meu template isso daqui, tá? É de acordo com o meu template. Por isso que eu deixo assim. E aí, feito isso daqui, você pode dar um OK, configura dessa maneira, tá? Configura dessa maneira, dá um OK, e aí você vai criar a sua primeiro estilo de cota. Depois, a minha indicação é faça a técnica de 1.2 milímetros. Você vai ter criado essa daqui, você vai apenas duplicar essa sua cota e você só vai alterar aqui, ó, o tamanho do texto vai para 1.2. Então é muito tranquilo você fazer isso, se você entender o passo a passo para criar uma cota com estilo técnico, que é essa daqui que eu acabei de mostrar, vermelha, com aqui a barrinha diagonal, o texto desse tamanho e pouquinho aqui de configuração. É isso que você tem que fazer para criar a sua cota técnica. Não precisa de mais nada, tá bom? Então faça isso daí e você vai ver que vai ser muito mais bonito e seu projeto começa a partir desse momento a ter uma outra cara, uma cara de personalidade. Você começa a se identificar mais com o projeto e as pessoas também que te contratarem vão começar a se identificar com o seu projeto. Beleza, então, o que mais? Cota luminotécnica. Por que a cota luminotécnica é preta? A cota luminotécnica é preta porque se nós trabalharmos com diferentes cores no forro ou com diferença de altura marcada em uma legenda, a cota ela não pode brigar com essas cores. Por isso que ela precisa ser preta, porque tem que destacar. O objetivo é que ela seja referência ali. Então, por isso que nós vamos deixar ela na cor preta. Vou te mostrar como é que eu fiz ela. Ó, ela está com 1.2 milímetros aqui e ela está em metro. Vou editar o tipo da cota. É uma cota também do estilo contínuo. Contínuo, aqui, marca de revisão, nenhum. O que mais? Aqui, ó, a chamada de detalhe. Eu vou deixar ela com além das linhas de testemunho. Por que eu deixo além das linhas de testemunho? Toda vez que você esticar essa cota, que ela está pegando a referência do eixo de uma luminária, é muito bom que aquilo não se tenha, porque às vezes você vai esticar a cota e tirar para fora do desenho, mas aí você perde a referência. E aí pode ser que a galera que está instalando as luminárias lá na obra não entenda que é o do eixo. E aí você vai ter um probleminha, tá? Então muito cuidado, não erre nessa parte. Aqui, ó, então é além das linhas de testemunho, marca de revisão, diagonal. A gente vai continuar trabalhando com a diagonal. Por quê? Se eu colocasse um círculo, se eu colocasse um quadrado, se eu colocasse uma seta, é muito mais desenho para confundir aquela planta de luminotécnico. Então, eu deixo o mais simples possível. Jefferson, eu quero deixar sem nada. Tá, pode deixar sem nada, mas eu deixo na diagonal. Espessura, então, 2 milímetros aqui. Extensão da minha linha de cota, todas vão ter 1. Comprimento da linha de chamada, 2.4 aqui, ó, fixo para linha de cota, ó, controle da linha de chamada da cota, fixo aqui para quando eu esticar. Que mais aqui, ó, comprimento 2.4, a extensão da minha linha de chamada da cota é 1, então a linha que vai para cá é 1 e a linha que vai para baixo é 1 aqui no caso, porque a cota está invertida. Então esses dois aqui, ó, é 1 milímetro. E essa diagonal é uma diagonal de 0.7, mas aí você configura do outro jeito. Então, o padrão de linha sólido, a marca de revisão aqui pode deixar em nenhum se você quiser. E aí, aqui é dinâmico. Distância de snap também deixo 0.5, ó, para ficar bem mais próximo ali. Distância aqui ela é 1. Me confundi aqui com aqui a deslocamento do texto. E é isso aí, ó, fator de largura 1, aqui que vai mudar. Aqui é negrito, ó, negrito para poder destacar o número. Beleza, tamanho do texto 1.2, porque foi aquilo que eu nomeei aqui em cima, deslocamento 0.5 e feito. Ó, então as unidades também estão no padrão, porque o padrão ele é aqui, ó, o padrão é metros do template, mas nós vamos duplicar essa cota e nós vamos deixar ela fora do padrão. Então, feito isso daqui, fechou, dou um OK, aplico e ali está criada a minha cota. E aí eu quero criar a mesma cota luminotécnica, só que eu quero criar ela com centímetros do lado. Aí você vai fazer o seguinte,
duplicar essa cota, e aí vai renomear, né? No caso, eu vou colocar centímetros aqui, que é o padrão que eu tenho de cotas, tá? Padrão de nomenclatura. Luminotécnico. Tá? Então, tá aqui, ó, ok de centímetros. E aí você só... Tá vendo? A cota já existe aqui, ó. Eu só vou alterar ela. E aí eu vou vir aqui embaixo, nas unidades primárias, e eu vou dizer, olha, não quero utilizar as configurações do projeto. Eu quero utilizar centímetros. Centímetros, sim. E aí, arredondamento, vou deixar para 0 casas decimais. Então, são 132 centímetros, não 132,7. E aqui, ó, vou colocar o símbolo da unidade em centímetros, porque vai ficar diferente da cota que eu criei aqui, ó. Ok aqui, cliquei e dou um ok novamente. Ó, agora eu tenho uma cota luminotécnica em centímetros. E aí, vou fazer uma cópia dela aqui para baixo. Ó, só para eu mudar para outra. E eu vou pegar a cota em metros aqui, ó. Então, eu acabo tendo as duas ali. Mesmo padrão. Depois que eu crio uma, eu só duplico e altero as unidades. Fechou, então? É isso que nós vamos fazer para ter uma cota luminotécnica. E tem o texto aqui, ó. E aí você pode criar cotas luminotécnicas quantas vezes você quiser para o seu template para trabalhar no seu projeto de arquitetura. E aí se você salvar mais uma vez, vai ficar dentro do seu template, ela sempre vai estar pronta ali para você usar. Ó, a gente ganha muita velocidade de produção e fluxo de trabalho. É isso aí que eu quero que você faça. Então, fique atento e crie essa cota também aí para o seu template. Cota de interiores. Cara, a cota de interiores ela é bem legal. Cota de interiores, eu gosto de deixar ela o mais didático possível, né? Então, ó, nós temos uma cota de interiores, ela é colorida para chamar atenção na planta. E a cota de interiores, basicamente, ela é para duas coisas. Marcar o espaço de circulação que tem entre o mobiliário para a pessoa poder passar. E também para marcar o tamanho dos mobiliários que eu vou passar para o meu cliente. Então, eu quero colocar um sofá de 2,10. Eu vou lá e coto, porque se ele não quiser o daquela marca, ou ele encontrar uma promoção, ou ele vai mandar fazer o sofá, ele consegue ter aquelas medidas. Então é muito interessante. E aí ela vai ser vermelha. Eu vou trabalhar aqui com ela em metros e em centímetros, porque depende do projeto, depende do tamanho do ambiente, você vai trabalhar com os dois. E aí o mais legal de tudo, que aqui eu sempre deixo na ponta da minha cota, que é uma ponta de seta, uma seta fechada, para chamar atenção, para o cliente ver que a cota tem início e tem fim. Então, às vezes vai ter um risquinho a mais, um risquinho a menos. Isso não vai confundir a cabeça dele, porque ele tem que se guiar por essa cota. Então, como que eu fiz isso? Ó, essa cota você vai programar da seguinte maneira. Você vai colocar o nome dela, o meu padrão de cotas é interiores, aí eu coloco se é metros ou centímetros e depois eu coloco as unidades, ó. Essa daqui que eu fiz para interiores, então fica uma próximo da outra. Padrão de cota, contínuo, cota contínua. Aqui eu deixo em arco, aqui é a mesma ideia, ó. Marca de revisão da chamada de detalhe, nenhum. Quando você deslocar o nome aqui, você quer que ele crie alguma chamada de detalhe? Tipo assim, ó, vou mostrar. Vou deixar um quadrado preenchido, vou dar um aplicar aqui, ó. Quando eu deslocar, olha o que acontece. Ele vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa daqui que eu estava editando, não, era de baixo, eu acho. Ó, ele vai criar aquele quadrado mostrando que estava ali. Cara, bem horrível isso daqui. Então, por isso que eu não deixo com nada, né? Aqui, ó, editar o tipo, quadrado não, deixo sem nada. Nenhum ali, ó. E aí, quando eu deslocar, a mesma coisa. Além das linhas de testemunha, que é o quê? Quando eu deslocar para o lado aqui, ó, ou para cá, nada ela vai mudar. Só se eu passar das linhas de testemunho aqui, ó, o 9 passou ali, ele já começa a me dar esse arco aí, ó. Então, é isso aqui, o arco. Editar o tipo aqui, o arco, ou você poderia deixar uma linha, ó. Caso você quisesse deixar uma linha, quando você sai, ele vai mostrar com uma linha. Essa é a grande diferença. E aí, ó, se você quer um rebaixo da linha e tudo mais, né? Por exemplo, se eu posso colocar 2 aqui, ó. E aí, quando eu faço assim, ele mostra que a cota vem e aí ela tem um rebaixo aqui. Então, tem esse espacinho. Não gosto também, eu prefiro o arco porque ele não briga ali. Então, eu deixo o arco e ficou. Espessura da minha linha, 1. Aqui, a espessura das marcas de revisão, 2. Tá? Só para destacar mais ali. Se eu deixasse em 1, ó, e aplicasse, o que acontece? Ela fica mais fininha, a minha cota aqui. Mas eu prefiro que ela fique um pouco maior para destacar do que deixá-la assim, ó. Então, eu acabo deixando com a linha de 2 mesmo. Extensão da linha de cota vai ser zerada. Eu não tenho extensão para cá, ó.
Extensão da linha da cota invertida vai ser 2, porque eu quero que fique esse espaço, né? Quando eu inverto a cota, ela tem que manter aquele espaço, aquela visualização. Além disso, intervalo da linha de chamada de cota para o elemento deixa 1,5. A extensão da linha de chamada da cota, que é essa daqui, ó, que sai para baixo, eu deixo sempre 1. Por quê? Porque fica ali marcado. Se eu deixar sem nada, não dá, né? Aí quando eu mostrar para o meu cliente, poxa, qual que é a distância daquela cota, né? Vai se perder se você tiver que deslocar e tudo mais. Então, deixa 1 que vai ser o certo. Aqui, ó, marca de revisão do centro. Pode deixar nenhum e aplicar. Aqui, ó, exibir a marca de revisão interna dinâmico. Então, você pode deixar ela dinâmica. E aqui também é a marca de revisão interna simples. Vou deixar ela simples para não mexer em nada. Distância do snap, 1, então padrão. Fator de largura também é 1. Aqui, a cor, eu trabalho com cor vermelha para destacar lá, mas aí você pode mudar, mas o vermelho eu acredito que é bem bom. Aqui eu trabalho com negrito, itálico ou sublinhado? Não, porque ó, eu acho que não faz tanta diferença assim. A ideia é chamar para a cota e ver o número ali. Então, deixo sempre aqui em negrito. Ela é transparente. E aqui, ó, se você quer deixar o texto localizado na linha ou acima da linha, tá? Então, eu não mexo em nada, E o deslocamento do texto eu sempre deixo em meio, 0,5 ali, milímetros, só para ele ter um deslocamentozinho, para ficar bem próximo ali da cota. Se eu deixasse em 0, olha o que acontece. Fica muito próximo, tá vendo? Então, não sei se seria o caso. Eu sempre deixo um pouquinho deslocado para ficar bonito ali. O padrão aqui das unidades é o formato que eu estou utilizando quando está em padrão aqui. É aquilo que está no meu template, então deixa aí. E aí eu sempre crio uma outra, né? Então, eu duplico essa cota que eu fiz. Ó, pego essa cota aqui, eu vou aplicar. E o que eu duplico, a cota que eu dupliquei, eu vou lá editar o tipo e eu vou pegar aqui, ó. E essa daqui eu mudo somente as unidades aqui, ó. Então, as unidades, eu tiro aquela opção de utilizar aqui, ó. Transformo para centímetros, zero as casas decimais, eu zero. E aí eu deixo o símbolo aqui, ó, em centímetros. Dou um OK. E toda vez que eu faço isso, eu crio cotas que estão no meu template, seguem o padrão, mas tem aqui, ó, centímetros. Então, eu acho bem legal isso daqui, tá? Se você quiser suprimir os espaços, eu achei que ia suprimir aqui, ó. Se você quiser suprimir zeros à direita e tudo mais, mas não vale a pena mexer nisso não, tá? Deixa aqui, ó, tudo zerado e dá um OK. E aí você vai aplicar e vai criar esse tipo de cota aqui. Então, eu tenho uma cota nesse padrão de 1,5 mm e de 1,2. E aí o que eu fiz? Dupliquei ambas as cotas para criar a cota aqui, ó, com centímetros. Mais uma vez, olha aqui a organização. Então eu tenho cota de interiores com centímetros e cota de interiores com metros, ó, e elas se repetem aqui em todas as situações. Só o detalhamento está em centímetros porque não faz sentido eu ter um detalhamento em metros. Então, essa aqui é a cota de interiores, ela é didática, ela fica bonita e serve para você mostrar para o seu cliente as distâncias. Então, faça ela, deixa ela disponível no seu template e sempre que você for fazer um projeto, que você coloque interiores ou que você queira mostrar a distância, a passagem, o deslocamento e tudo mais, põe ali. Não precisa ser exatamente para interiores, né? Projeto de interiores. Mas você pode usar essa cota, sim, para situações, por exemplo, que você quer fazer o detalhamento de um banheiro, o detalhamento do box, a mostrar a distância entre a bacia e a cuba. Enfim, você pode usar para N situações e deixa assim que vai ficar muito mais bonito dentro do seu projeto. E aí tem a cota de detalhamento. Cota de detalhamento, primeiro de tudo, ela tem uma cor diferente, porque ela não pode se misturar com as informações do projeto. Então, muito cuidado, ela não pode se misturar. Por isso que eu deixo ela azul. Ah, Jefferson, mas eu estou detalhando algo que é azul. Então, você vai mudar ela para um rosa, um laranja, um verde, um cinza. Para algo que você vai mudar essa cota, tá? Então, sempre pensa numa cor que não tem naquele detalhamento. E a cota de detalhamento é o seguinte. Eu deixo ela sempre em centímetros, porque não faz sentido eu mostrar, por exemplo, para um marceneiro, uma cota de 0,03, que é 3 centímetros. Poxa, imagina ele fazer esse cálculo lá e vai ter um número desse tamanho só para mostrar que é 3 centímetros.
Então, na minha cabeça não faz sentido. E aí eu sempre deixo com uma flecha, aqui ó, é uma flecha aberta, para mostrar para quem for executar, que vai daquele ponto até naquele ponto. Então tem início e tem fim ali. Então não tem cotas, não tem linhas a mais, não tem nada disso. É só para mostrar. Então, ó, você vai clicar na cota e vamos programar ela. É uma cota contínua. Aqui também é uma chamada em arco, porque em arco, se eu quiser chamar para cá, ó, são linhas que não estão lá no detalhamento. Então, por isso que eu deixo em arco e eu não deixo em linha aqui, ó, porque eu acho que o arco confunde menos. Aqui, além das linhas de testemunho, porque se eu deslocar ela um pouquinho para o lado, ela não cria aquela linha que eu acabei de mostrar com o arco, só se eu passo ali, ó, se eu passo dessa linha, aí ele vai criar, então eu prefiro dessa maneira. Aqui, a marca de revisão é seta aberta de 90 graus, então eu criei essa seta onde? Aqui, ó, dentro de gerenciar, configurações adicionais, anotações ou pontas de seta, depende da versão do Revit que você está usando. Aqui, ó, pontas de seta, e eu criei essa seta aberta de 90 graus, ó. Então eu criei ela, é essa configuração aqui que eu utilizo. Seta 90 graus, 0.05 milímetros. Feito isso, você vai voltar lá e vai substituir então pela seta que você criou. Espessura da seta 2, extensão da linha de cota pode deixar 0. Extensão da linha de cota invertida 2.4 para ficar maior se a cota ficar invertida. Controle da linha de chamada, intervalo para o elemento, então põe aí essa informação. E aqui, ó, intervalo para a linha de cota de chamada é de 1,5, então é maior. E a extensão da linha de cota aqui, ó, é para 1, então deixa 1,5 e 1 para ficar certinho ali, ó, padronizado. Marca de revisão nenhum, símbolo da linha de centro nenhum, então senão você teria que criar algum símbolo aqui, ó, nem utilizo nada disso. Padrão da linha do centro é sólida, uma linha sólida que eu tenho aqui. Aqui, marca de revisão, pode deixar padrão ou deixar nenhum, se você quiser. Marca de revisão interna simples, e aqui a cor que eu utilizo é este azul aqui, ó. Então é uma cor padrão dentro do Revit, não tive que criar, não tive que fazer nada. Eu peguei somente a cor ali e eu não usei aquele azul Bic, porque eu não gosto. Eu gosto mais desse azul, eu acho que destaca muito mais, porque é mais difícil de confundir. Então, criada aqui, fator de largura vai ser 1, a cota ela é 1.2, que é o padrão que eu estou utilizando aqui de cima, ó, que eu nomeei. Deslocamento do texto 0.5, e aí aqui as unidades primárias, ela segue somente as unidades de centímetro, mais uma vez. Ó, não é a configuração do meu projeto. Se eu clicar neste quadradinho, ele coloca em metros, com 2 casas decimais. Por quê? Porque o template está programado com essas configurações, e eu não quero usar as configurações padrão do template. Então, ó, tiro daqui e aí eu deixo certinho com os centímetros. Clica em OK. Aqui, ó, o tamanho, o fundo do meu texto. Então, o fundo do texto ali, eu vou deixar ele transparente. Ah, eu quero opaco. Pode deixar opaco, só que eu deixo todos transparentes. A partir do momento que eu precisar do opaco, eu vou fazer o seguinte: ou eu vou duplicar essa cota para aquele projeto específico, ou eu vou lá e altero. Vai ser um ou outro, mas eu não vou ficar criando N possibilidades de cota, sendo que às vezes eu nem vou usar. Feito isso daqui, só você aplicar, criar, e aí ó, tá feita a sua cota de detalhamento com uma cor diferente, com as setas para indicar que tem início e que tem fim, e em centímetros, porque o detalhamento em centímetros é muito melhor do que o outro, né? Então, como eu te disse, se eu quisesse fazer um detalhamento, por exemplo, ali ó, de 1 centímetro, ele ficaria aqui, e aí eu poderia ainda puxar aqui ó, a extensão, e aí ficaria certinho ali me mostrando que é 1 centímetro o cantinho entre um e o outro, tá vendo? Então, essa daí são as configurações aqui para ter uma cota de detalhamento que funcione e que te ajude no seu dia a dia, aí, no momento de detalhar um mobiliário, uma bancada, um móvel, enfim, qualquer coisa que você vá detalhar dentro do Revit. E aí, agora nós chegamos na cota de layout. Cota de layout. A cota de layout ela é muito legal porque ela não tem linhas, mas ela tem início e tem fim, porque ela tem que mostrar qual a distância. E a cota de layout é muito comum nós encontrarmos elas em folders de plantas humanizadas. Então, a gente encontra ela nas plantas humanizadas
e aí é muito legal porque ela não chama muita atenção, mas a informação fica ali. Como que eu faço então, Jefferson, para eu criar esse tipo de cota? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cota que já existe, vai duplicar ela, e a primeira coisa que você vai fazer, vai editar o tipo, duplicar, vai renomear. Ó, eu uso o padrão layout aqui e deixo centímetros e metros depois. Por quê? Porque eu deixo assim, com um nomezinho depois, para ficar certinho quando eu for escolher. Então eu gosto desse padrão de representação. Ó, feito isso daqui, o tipo de cota começa a mudar. Todas as cotas que você usa dentro do Revit são contínuas. A cota de layout, ela é ordenada. Ordenada. Cuidado aí, cota ordenada. Marca de revisão. Você já vai tirar todas as marcas de revisão. Nenhum. Espessura da linha, 1. Se você pudesse deixar 0, ficaria 0, tá? Ó, mas não tem como. O Revit não permite. Por isso que é 1. Espessura da linha das marcas de revisão, 1, que é o mínimo. Aqui, extensão da linha de cota, 0. Por quê? Porque eu não quero linha de cota. Aqui, ó, extensão da linha de cota invertida. Não consigo alterar. Você vai vir aqui, ó, vai clicar aqui, ó, intervalo para o elemento e não tem como. Então, deixa ela ali porque ela não existe, tá? Não tem como alterar porque não existe. Comprimento da linha de chamada, 0. A gente está zerando tudo. Intervalo da linha de chamada para o elemento, 0. Extensão da linha de chamada de cota, 0 também. Tá zerando. Ó, aqui nenhum. Padrão da linha de centro. Você pode deixar sólido, mas ela não vai aparecer. Marca de revisão, pode deixar nenhum. A gente tá zerando tudo. E aqui no exibir, pode deixar dinâmico. Cor, geralmente a gente usa na cor preto, tá? Então eu deixo aqui. E aí, antes de dar o próximo passo e editar o texto, você vai clicar aqui, ó, nas configurações de cotas ordenadas. Quando a gente muda aqui, o padrão aqui, ó, ele abre a opção da cota aqui, ó, ordenada. Aí você vai clicar aqui. Então, esse quadro ele é muito importante. Orientação do texto. Você tem que deixar, ó, paralelo à linha de cota e não paralelo à linha de chamada. A linha de cota é essa, a linha de chamada é essa linha que fica aqui do lado da cota. Então, paralelo à linha de cota. Posição do texto é junto à linha de chamada de cota. Aqui, ó. Junto à linha de chamada de cota e não no fim, senão ela vai ficar do outro lado. Visibilidade da origem. Pode deixar em nenhum, porque você vai zerar. O estilo de cota, ela é contínua. Oh, não, perdão, é nenhum. E aqui você deixa todo zerado. Tudo nenhum. E aqui, ó, só muda aqui em cima, fica invertido. O primeiro está em cima, o segundo está embaixo. Clica em OK e aplica, ó. Tá criada a sua cota ali. E a única coisa que ela vai ter é um pontinho para te indicar ali, ó, qual o início daquela cota, para você poder selecionar. Aquele ponto, ele precisa existir para guiar a gente, né? Ó, então, você quer selecionar o ponto? Faz isso para ele te orientar. Que mais, né? A cota aqui, ó. Então, ó, tenho a minha cota criada ali. Aí você vai fazer o seguinte. No texto deixar em negrito, texto negrito, para destacar na planta. E aí o tamanho, você vai trabalhar com o tamanho que você quer. Eu, no meu caso, tenho 1,5 e 2, tá? Então, é 1,5 esse e o 2 esse. Depois que eu programo uma, o que eu faço? Duplico, renomeio e somente altero aqui, ó. Deslocamento do texto. Vamos zerar ele para ele ficar bem próximo ali, ó. Então, ó, zera ele para ele ficar próximo. E aqui o snap pode deixar em 1. Aplica, ó, e criou. E aí aqui eu tenho o padrão do meu template, que se você ativa essa opção, fica no padrão do template. Caso contrário, você pode alterar. E aí eu faço isso. Eu deixo no padrão aquela que eu estou trabalhando e as cotas que são em centímetros, que é apenas duplicar essa cota e criar outra, eu altero aqui e mudo as configurações, ó. Então, aplico nessa daqui, dou um OK, e esse tipo de cota, eu venho aqui, ó, no formato das unidades, tiro aquela opção, coloco para arredondar para 0 casas decimais e deixo com centímetros. Clica em OK ali, ó, e aí está criada a minha cota aqui, e é assim que eu faço para ter uma cota de layout. Então, a cota de layout, revisando, ela é uma cota ordenada, não é uma cota contínua, e é assim que você usa o Revit para transformar uma cota comum, igual essas daqui, ou igual a todas as outras que ele já te entrega, em uma cota de layout, que é aquela cota sem linha, porém que mostra a distância
entre os dois eixos, tá bom? Então, essa aqui é o padrão de cota de layout. E aí nós vimos então que dá para criar vários tipos de cotas com várias cores e, na minha opinião, essas são as cotas que você vai mais utilizar no seu projeto, nos seus projetos daqui para frente e que você deve ter dentro do seu template. Então, espero que você tenha gostado dessa fake live. Ela é gravada, a gente não consegue interagir no chat, mas você consegue deixar aqui nos comentários e eu consigo te ajudar através deles. E aí na quarta-feira vai ter mais uma aula gravada, então eu espero te encontrar aqui 8h30 da noite. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, para toda vez que você clica naquele joinha, o vídeo, ó, ele se espalha dentro do YouTube, então isso é muito bom. E também se você conseguir compartilhar esse vídeo e o meu canal com um amigo, você está me ajudando demais a crescer e cada vez eu trago mais conteúdos, não só para você, mas para toda essa galera que me acompanha aqui no YouTube. Tchau, tchau, e eu te vejo na próxima aula. Fui!